Irmãos, graça e paz. Amém. Como é bom a gente louvar a Deus, aprender de Deus, ouvir de Deus, cantar para Deus e ser fortalecido por aquilo que cantamos e na adoração ao Senhor. Amém. Que bom que você está aí. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas àquelas pessoas que estão nos visitando. Acho que de primeira vez não tem ninguém. Meus conterrâneos estão ali. Bom ver vocês de novo. Quem vem de Taramirim já é gente boa, tá, irmãos? Se você quiser aplicar para cidadania lá em Taramirim, a gente dá um jeito também. Mas para você, tem muita gente que tem vontade de ser cidadão do céu pequeno, não é? Irmã Lena, não é? Leni, bem-vinda. Leni. Bom ter irmã de novo aí. E é o Cleidinho, tá aí? Não é não? Nicolas. É o Nicolas. Eu gravei o nome do Cleidinho, Nicolas. Então seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Quando eu olhei para o seu rosto, falei assim, eu acho que o rosto não é do Cleidinho, mas eu vou experimentar acertar o nome. Bem-vindo, Nicolas. Você é primo do Márcio também? Bem-vindo, já fica à vontade aí. Bom ter você aí. Irmãos, realmente há sobre a Igreja de Cristo na face da terra uma batalha espiritual muito grande. Sempre houve. Todavia, a igreja do passado era uma igreja mais focada. Era uma igreja que tinha mais tempo com a palavra de Deus. Tinha mais tempo para ler a palavra de Deus. Tinha mais tempo para participar de reuniões além do culto de domingo. Hoje a igreja da nossa era tem pouco tempo, não é? Tem pouco tempo para ler a Bíblia, pouco tempo para estar nos cultos, então fica mais difícil. Ou seja, a gente corre o risco maior de perder essa batalha porque nós somos soldados menos preparados do que os soldados que vieram antes de nós. E isso é um ponto muito sério, né? Nossa célula durante a semana temos estudado sobre como a Bíblia foi escrita, e essa semana nós vimos vários pontos que falam da importância de se estudar a palavra de Deus. So, the church is facing a warfare. The church has been always facing the evil. But these days, nowadays, it's worse than in the past. Because the church of the past was a little bit different than the church from our time. The church from the past have more time to study the Bible, have more time to meet about the Bible, to study the Bible in groups beyond the Sunday service. But today, the church, we don't have much time. Everybody's busy, everybody's too busy, and unfortunately we don't have a time to prepare ourselves. Então nós não temos mais tempo para nos preparar, por isso a coça é maior. Por isso, a dor é maior e a perda é maior. Quem lembra do sermão que foi pregado no aniversário da igreja? Não dá para lembrar o sermão todo, né? Mas o pregador, ele falou de Gideão, que partiu com um monte de soldados para uma guerra. E Deus foi cortando. Os medrosos vão embora, esse vai embora, quem não quer ir, quem não quer ficar vai embora. Né? E no final sobrou 300. É isso mesmo? Então, aqueles 300 foram e fizeram. Porque estavam preparados para isso e foram usados por Deus. Todo soldado que vai para a guerra, ele precisa de um preparo antes. E se os soldados não se prepararem, o inimigo tem grande chance de vencer. So if the soldiers don't get ready, if they are not prepared, if they are not well trained, the enemy has a greater chance to win. And how we as soldiers prepare ourselves for this spiritual battle? We read the Bible, study the Bible, we pray. It is hard to read the Bible, it is hard to pray, but we have to do it. The church in the past didn't have a hard time reading the Bible, didn't have a hard time praying.
because the mentality was different. Today is difficult, it's hard, because the social media is calling me. My phone is beeping, is vibrating, is yelling at me. I have to give attention to my phone. So with that, I don't have the right time, enough time to give time to God. Even though everything that I am, everything that I do, everything that I get, and everything that I have comes from Him. Então hoje o grande problema, o desafio é que o nosso celular não para de nos chamar. Blim, blim, vrum, vrum, não é? O tempo todo, o dia inteiro. Isso tira de nós o tempo de Deus. Aí a gente tem que correr para atender o celular. E com isso a gente está cansado, sobra pouco tempo para Deus. É muito sério. E isso é uma coisa individual. Cada um resolve o seu. A batalha existe. Satanás está lutando para destruir sua família. Quanto mais brecha você der, quanto menos preparado você estiver, maior vai ser a vitória dele. Se entendeu, diga amém. Amém. Aliás, eu quero também dar um testemunho aqui. Hoje eu esqueci meu telefone em casa. Não estou tendo palpitação, não estou tendo ansiedade, minhas mãos não estão suando. Não sou viciado. Amém, irmãos? Amém. So Mike already knows that because he was here with me when I first missed my phone. I could not find the phone anywhere, Mike. So I didn't went home to pick it up. And I'm okay. I'm not having, my heart is fine. I'm not sweating. So I'm not addicted to that thing. Yeah, I was a bit concerned because there's a lot of information for my clients on their phone. No credit cards, nothing like that, but there's information there. But on the other hand, there's a lot of security in there too. Nobody can open it, believe me. So I don't need that phone to live. And I'm going to stay the whole day without the phone. After the services, my nephew going to pay lunch for our family today. He just told me that. He told me something like that. So I'm going to eat on his tab, and I'm not going to even go home to pick up my phone, because I'm afraid that he's going to change his mind. So, meu sobrinho falou que vai pagar o almoço hoje para a família, então eu nem vou em casa buscar o telefone, porque eu estou com medo dele mudar de ideia. Brincadeira, não foi isso que ele falou, não. Ele falou que tem um desconto, o desconto dele já vai abençoar. Se não fosse pelo desconto que ele tem no restaurante, eu nem ia. Hoje nós vamos começar a série sobre mordomia. Irmã Maria? Eu sei que a irmã Maria está ansiosa por essa série, outras pessoas também. Eu anunciei lá atrás, só esperei passar o aniversário da igreja. So today we're going to study about the stewardship. Stewardship is not just about money. It is about everything. It's money, it's time, it's skills. Mordomia não é só de dinheiro, é mordomia do tempo, é mordomia de talentos, é mordomia dos meus dons, daquilo que eu sei fazer. O que você sabe fazer que pode ajudar a igreja? De repente você sabe pintar uma parede, de repente você sabe lavar um chão, de repente você sabe trocar uma torneira de banheiro, né? De repente você sabe fazer limpeza. Então tudo isso é mordomia. So anything that you can do, any skill that you have, can be used to glorify God. Sometimes it's just clean the floor. Every week, one family brings breakfast. It's glorify the Lord through that. There's people that sing, the people that work back there. I don't know if you notice how hard it is to work back there and keep everything in control. It's not an easy task, but they do a great job. Então, tudo que você faz glorifica a Deus. Às vezes é só varrer o chão. Uma vez por semana tem uma família que vem aí com café da manhã. Tem o pessoal que trabalha lá atrás no som, e muito difícil cuidar disso. Tem o pessoal que canta, tem gente que faz outras coisas que a gente não vê. Tem pessoas que vêm aqui durante a semana, consertam coisas que estão estragadas, arrumam coisas que precisam ser arrumadas, e a gente nem vê. A gente só vê depois de pronto. Amém? Amém. Então, essa série de sermões, provavelmente serão 6 sermões, e nós vamos terminar na semana do Thanksgiving, que aliás não é amanhã. Né, irmãos? Quem participou da conversa sabe. A ideia é essa, que o primeiro domingo de novembro nós vamos fazer a ceia do Senhor, então não vamos falar sobre a mordomia. Aí na semana seguinte voltamos ao assunto de mordomia e terminamos na semana do Thanksgiving falando disso. So, we're gonna
The summer is planning for about 6 weeks, and the last one is going to be the week of the Thanksgiving. Quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. So we're going to read Chronicles chapter 29. I'm going to start on verse 1. The text in English is already on the screen. Primeira Crônicas 29. First Chronicles 29. Pessoal da célula sabe o que Crônicas, livro de Crônicas fala, certo? O texto está na tela em português e inglês, se você preferir. O pessoal da célula sabe, né? Crônicas fala de quê mesmo? Isso mesmo. Por falar em células, muito possivelmente nós vamos começar com a nossa célula Team. Célula para os adolescentes. É para os adolescentes, não é para criança. O Mike está com esse projeto aí, está conversando com os adolescentes. Aliás, foi um pedido dos adolescentes. Partiu dos adolescentes. Então ele está vendo isso aí. Como é que vai ser? So Mike was talking to me this morning when I start a team meeting here on Fridays. As we meet as a small group on somebody else's houses, Mike's going to be here at church with the teenagers. Only teenagers because that's what he can handle. Amen? So they are talking in class. So talk to your child at home and motivate him or her to participate. As reuniões vão acontecer aqui na igreja porque nem toda casa tem espaço para dividir adultos e crianças. Então a gente vai fazer aqui na igreja. Então tem que conversar com o Mike a respeito de tempo, né? Porque a gente sabe o tempo que a célula leva. Mas a gente vai acertar os detalhes. Orem por isso. So pray for that. So let's see what the Bible says about this. I'm going to start reading verse 1, just so we can have an idea what this is about. I was going to read over my Bible, but I'm going to pick this other translation here. So bear with me. Eu ia ler o texto que está traduzido na minha Bíblia, mas eu vou pegar uma tradução aqui diferente, se você puder aguardar um pouquinho aí. Se eu conseguir achar Crônicas aqui. Eu quero ler a nova versão transformadora, que eu quero que você entenda o texto. So I'm going to read from this translation. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: Meu filho Salomão, que Deus escolheu ainda jovem e inexperiente, o trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Amém? Amém. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro, madeira suficientes, bem como grande quantidade de ônix e de outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro, prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes da construção. E para outros trabalhos em ouro e prata serem feitos por artesãos, quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob o cuidado de Jeiel, descendente de Gerson.
O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Amém. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. E cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos te dar coisa alguma? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir o templo em honra ao teu nome, vem de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas o coração e que te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantenha o coração deles sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos, decretos e de fazer todo o necessário a fim de construir esse templo para o qual realizei esses preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem ao Senhor, seu Deus. E toda a comunidade louvou ao Senhor, o Deus de seus antepassados. E eles se prostraram e se ajoelharam diante do rei. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela essa celebração até aqui. Então o Espírito Santo continue a nos guiar. Pai, nós somos, como Davi disse, meros pecadores, pessoas pequenas. Quem somos nós diante da tua grandeza? Mas que pela tua misericórdia e amor, e a bondade e paciência do teu Espírito Santo, que ele nos conduza agora na meditação, para que todos os que estão aqui, os que estão vendo online, sejam abençoados por ele, através da meditação da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto então fala da construção do templo, não é? Algo que Davi quis fazer, mas nós sabemos que por várias razões ficou sobre o encargo de Salomão cuidar da construção daquele prédio. E para tudo que se vai fazer, precisa de recursos financeiros, não é? A escola da Bíblia hoje falou também de mordomia, não é? Eu creio que Deus começa a mexer nesse nosso lado para que nós possamos entender que é necessário ser fiel a Ele em tudo e principalmente com as nossas finanças. Porque dele vem tudo. O tema da nossa mensagem é Deus é dono de tudo. Amém. Essa série de mensagens vem de um livro chamado 10%. É um livro que eu consegui aqui na nossa convenção, muito interessante, uma campanha que é feita para trazer instrução e orientação para as nossas vidas sobre essas questões, porque há pessoas que se debatem sobre essa questão do dizimar. Então nós vimos aqui que houve um levantamento de oferta. Davi deu exemplo e o povo seguiu o seu exemplo. So, we learn in the text that they were making collections, not the money, but they were get the resource to build the temple. The temple was huge, and the temple would take a lot to be done. It was not a temple for the man, it was a temple for the God. So David, he gave first, and then all the community followed him. They did the same thing.
They did because they wanted to do it. They gave because they wanted to give. And they felt good about it. They understood that everything that they have came from the Lord. And everything that we do belongs to Him. We are just stewards of His possessions, properties. Então, tudo vem de Deus. Nós somos apenas mordomos daquilo que Ele tem. Nós somos apenas administradores. Quando dizimamos, exaltamos a grandeza de Deus. When we give, we exalt the Lord, the greatness of the Lord. O versículo 11 diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória, a majestade, porque tudo é teu. Tudo que há no céu, tudo que há na terra. Tu exaltaste por cabeça sobre todos nós. Deus é dono do ouro e da prata. So everything belongs to the Lord. Everything comes from Him. He creates everything. Psalm 24 says what? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. All belongs to the Lord. The earth, the man, and everything that exists. Deus criou os céus e a terra, e por causa disso, Ele é o dono. Ele criou, então é dele. Então tudo que nós produzimos é por causa daquilo que Ele criou, deriva daquilo que Ele criou. God created heavens and earth, and because of that, He is the owner of everything. God is the great and powerful enough to supply our needs. Deus é grande o suficiente para prover para todas as nossas necessidades. Você crê? Diga amém. Amém. Deus pode. O irmão Walter deu o testemunho dele aqui. Glória a Deus. Deus pode. E a gente precisa confiar que Deus pode. Quando dizimamos, fazemos declaração de que Deus é o dono de tudo. When we give, when we tithe, we make a declaration that God is the owner of everything. Verses 12 and 13. O versos 12 e 13. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Deus é o dono de tudo aquilo que eu e você pensamos que é nosso. God is the owner of everything that we believe belongs to us. The car that you pay, the house that you bought, everything belongs to the Lord. Tudo pertence a Deus. Quando a gente começa a pensar por esse lado, gera em nós ainda mais paz. Porque tudo provém dele. E se eu confio nele, ele vai prover tudo aquilo que eu preciso. So this produces peace in our hearts because we can trust that everything belongs to Him and everything that we use belongs to Him, and He's going to give us everything we need to survive. We live in a day and time that we are so concerned about everything, about the future, about the life, about everything. And we should just rest in the Lord, believing and trusting that He's going to give when time comes. Vivemos num tempo que há muita preocupação, há muita ansiedade, há muito desconforto por preocuparmos demais com aquilo que está por vir, com as coisas que deverão acontecer. Mas Deus é dono de tudo. Aprenderemos nessa série de mensagens que somos apenas mordomos, administradores de Deus. We're going to learn that we are just managers for the things that God has created. We are just stewards of His things. E tudo é passageiro, irmãos. E daí a gente transfere o pensamento para a igreja. De quem é a igreja aqui? Não é da denominação batista, não é do pastor Danilo. A igreja é de Deus. E nós somos de quem? De Deus. É Deus quem cuida. Sabe,
o cuidado de Deus para conosco? Hoje de manhã eu estava orando e um pensamento me veio à mente. Romanos 8:1 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui na hora do louvor, a irmã Vilma ministrou sobre essa paz que a gente deve ter. O perdão que vem de Deus. A única coisa que a gente precisa fazer é estar conectado com Ele. Amém. Obedecendo a Ele. Glória a Deus. Yes. Qual a maior condenação que eu e você podemos receber? Sentença de morte. Só que Paulo escreve aos Romanos dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade. Porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então isso precisa gerar em nós uma paz. Essa paz precisa gerar gratidão. E a gratidão precisa nos levar a sermos mordomos dele. So Jesus died for us. We don't deserve to be saved, but he saved us. There is no condemnation for those who belong to Christ. So this needs to create in us gratitude. A gratitude strong enough that will make us be good stewards of him, to obey him willingly, would make us have the need and the pleasure of serving the Lord. But everything starts with me knowing, understanding, and accepting that everything belongs to him. I am just using his stuff, and he's giving me the benefit of using it. Quando dizimamos, reconhecemos a nossa limitação humana. When we tithe, when we give, we acknowledge our human limitations. Versos 14 e 15. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos já vem de ti. E demos apenas do que primeiro recebemos de ti. Consegue entender a gratidão que havia no coração de Davi? E a consciência daquilo que havia no coração dele? So verse 14 shows the understand that David had about his situation, who he was, who the people was, and who God is. He didn't have any hard time accepting that everything that he had, and he was the only king, everything that him as a king had belongs to the Lord. He didn't want to claim that to be his, but he's the first to say, everything that I have belongs to you. Então Davi não teve essa usurpação de dizer, é meu, eu sou o rei. Não. Ele declarou que tudo dele como rei era de Deus. Amém. Glória a Deus. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje é a secularização, né, irmãos? O materialismo, essa vontade de ter. Às vezes a vontade de ter é tão grande que a pessoa não consegue dar 10% daquilo que ganha, entendendo que 100% é de Deus, a gente só tira 10% para sustentar a obra. Pensa comigo que se os 90% não forem suficientes, será que os 10% vai fazer muita diferença na sua vida? So we need to think about 10%, because God wants 100% of whatever we make, and he's asking for 10% to keep his church moving. So what is 10% in comparison to the 90%? And sometimes we don't want to give because we think that we're going to miss it. The next topic, we're going to talk more about this. Então, irmãos, a gente precisa entender que tudo vem de Deus. Mais do que entender, nós precisamos aceitar. Aceitar que é de Deus. E quando eu dizimo, eu não estou negociando com Deus. Eu não estou comprando um pacote de bênçãos com aquele dízimo.
eu estou devolvendo por causa da gratidão que eu tenho a Ele. Não é muito bom acordar de manhã cedo e saber que você não vai para o inferno? Isn't that good? Wake up every morning knowing that you're not going to go to hell. And the only reason you're not going to go to hell is not because you are good, because you are not good. It's because God decided to save you. He chose you. Are you grateful? Quando dizimamos, declaramos e reconhecemos que tudo pertence a Ele. Versículo 16, tudo vem de ti, e demos apenas o que primeiro recebemos. E ainda, esse é o 14b, o 16 diz, ó Senhor nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir o templo, em honra ao teu nome, vem de ti. So, when we give, we declare and acknowledge that everything belongs to Him. Davi e o povo de Deus só puderam doar porque Deus lhes deu primeiro. The king and the people were only able to give, and they gave a lot because God gave to them first. We have a job, we have a place to live, we have a car to drive, we have a clothes. So God has provided to us. Deus tem nos dado de tudo aquilo que nós necessitamos. Deus nos chama para uma vida de obediência à sua palavra. God is calling us to a life of obedience to His word. Ele não nos chama para fazer algo que Ele não tenha nos capacitado para fazer. He does not call us to do something that He has not enabled us to do. It's our decision. It's our choice. But He made us capable to do it. Então Deus nos deu a opção. E Ele nos deu a capacidade de fazer. Estou só checando para ver se está todo mundo acordado aí. Eu nem sei se o som foi de mim ou se foi de outro lugar, não. Talvez tenha sido daqui. Tinha gente cochilando, não tinha? Sinal que o sermão não está bom assim, né? Vou apertar mais semana que vem. Quando você é parado no trânsito, qual a primeira coisa que acontece com você? Não é? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aconteceu, sou eu comigo mesmo, você nem quer parar o carro, né? Está olhando a luz atrás de você, tomara que não seja comigo, você muda de faixa, o cara muda de faixa, você não é comigo, muda de faixa, não muda de novo, aí você vai ter que parar. O coração está saindo pela goela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou ligar para o pastor, né? Não resolve. So when you are on the road and the police decide to stop you, you won't believe that's with you. So you keep changing lanes, hoping that it's not with you, but then the cop changes lanes behind you. And you start to pray, oh God, help me, oh God, help me. What can I do, what can I do? And then you decide to call the pastor to see what you should do. Don't do that, don't call the pastor. I'm not going to pick up the call. Daí o policial chega e fala assim, olha, sabe por que eu te parei? Você vai falar, não sei. Você estava acima da velocidade. Oh, é mesmo? Nem vi. Mentiroso, né? Sabia que estava acima da velocidade. Ok. Vou te dar só um warning dessa vez. Só um verbal warning. Só vou falar. Não faz de novo, não. Claro, nunca mais. Daí 3 dias, o que você está fazendo? So then the cop stops you and asks, do you know why I stopped you? You're going to say, I don't know. Oh, you're speeding. I can't believe I was. Sorry, forgive me this time. Liar, right? And then the cop going to tell you, I'm just going to give you a verbal warning, but don't do that anymore. And for the first 2 days, you won't do it. But the 3rd day on, you're going to start driving above the speed again. Mas, se ao contrário te der um verbal warning, ele te desse uma multa de $500, você ia levar, daí 3 dias você estaria correndo de novo? Pouco provável, né? So instead of give you a verbal warning, he give you a ticket for $500. That's going to keep you cool for longer. You're going to wake up earlier, you're not going to rush in the traffic anymore for a good time. Why? Because when it touches your money is when
we as a human learn. Because it hurts. A mesma situação se aplica, irmão. So the same situation applies when you're giving money to the church, to any charity. It's hard to give money because it hurts. Some people can't put their hands inside the pocket and bring up some money. It's hard. It's difficult. The money doesn't want to come. Por que quando você leva a multa, você passa mais tempo sem correr? Porque dói no bolso. É sacrificoso. Nós, humanos, temos dificuldade em mexer no dinheiro. Mas quando a gente tem dificuldade em mexer no dinheiro, é um sinal de que nós estamos adorando mais o dinheiro do que a Deus. É um sinal de que nós não temos tanta confiança assim em Deus, de que Ele vai prover de verdade. É sinal de que nós estamos louvando Ele com os lábios, mas o coração e a fé está longe dele. But when we don't trust God enough to give, that we are afraid that we're going to be missing in something, shows that we don't trust Him enough, shows that we kind of worship more the money that we have than Him. So we need to be careful. We need to learn to not be attached to the money. Precisamos aprender a não estar tão presos, limitados às finanças, porque Deus dá, Deus provê. Por fim, lastly, adoramos o nome do Senhor. Quando dizimamos, adoramos o nome do Senhor. When we tithe, we worship the name of the Lord. The worship is not just here when we are singing. The worship is when you're sitting there, listening to me preaching. And worship is when you come and you give. Maybe that is the most expressful way of worshiping. Lembra da oferta da viúva? Remember what the widow gave? She gave everything that she had. She was worshiping the Lord with all her finances. Então nós precisamos entender, irmãos, que dizimar, doar para a igreja é também adoração a Deus. Amém. É também serviço a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai muito além do que a parte financeira. Foi o que Davi registrou nos versos 17 a 19. So verse 17 to 19, that's what it says. O momento do ofertório é algo que continua. Não há uma interrupção. Ao ministério de louvor desceu, o pastor subiu, teve dízimo. Não. É contínuo. Continua. There's no interruption. It's one service. Everything that happens here is worshiping the Lord. Honrar a Deus por tudo é a coisa certa a fazer, porque Deus é o dono de todas as coisas. Honoring God for everything is the right thing to do, because God owns everything. Este é um fundamento da vida cristã. Essa ação molda a nossa vida. This is the foundation of the Christian life, and this action shapes our lives. Então, qual é a forma mais difícil de expressão de adoração? O dizimar. Quando mexe nas finanças. Agora, alguém que é capaz de ser fiel ao Senhor no dízimo,